o capítulo 1 de Mateus e o versículo 18 a seguir. Eu quero agradecer a presença de todos, dar um bem-vindo a todos os irmãos e irmãs, Deus abençoe. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo. Glória a Deus. Só quem encontrou, diga amém. Então vamos à leitura, amados. Está escrito assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Falar um pouquinho desse texto que nós lemos aqui nessa hora, irmãos. O termo desposado, que a gente leu aqui no versículo 18, José estava desposado com Maria, ou Maria desposada com José. O termo desposado equivale hoje para nós noivo. Então, quando nós vemos desposado, o termo é equivalente nos dias de hoje a noivos. Então, se fosse hoje esse acontecido, José e Maria, segundo os costumes de hoje, estariam noivos, provável que estariam usando uma aliança, esperando o casamento para trocar de mão, e estava ali. Só que nesse tempo, irmãos, Maria, ela recebeu a visita de um anjo Gabriel. Se puder dar um pouquinho mais de retorno aqui, nessas caixas aqui embaixo só. Recebeu a visita desse anjo por nome de Gabriel, e esse anjo ele trouxe uma mensagem para Maria, que ela havia sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, que o que dela nasceria seria o Salvador do mundo. Mas aí Maria, ela fez uma pergunta ao anjo, como é que aquilo poderia acontecer? Porque a gente sabe, uma concepção humana tem que ter duas pessoas. E Maria era noiva e ela nunca tinha tido nenhum contato íntimo com o noivo, em hipótese alguma. Naquele tempo, irmão, deveria ser hoje, mas a gente sabe que hoje isso está desvalorizado. Parece que hoje quem tem mais valor são as pessoas mais erradas, né? Às vezes aquela pessoa correta, que trabalha, que se guarda para um casamento, às vezes ela não é tão, digamos assim, respeitada e tão buscada pelas pessoas, e hoje os valores, infelizmente, estão invertidos. Hoje quem tem valor é quem expõe nudez, é quem fala bobagem, mas naquela época não, irmão, o valor estava sobre a mulher que se guardava. Então Maria era preciosa aos olhos de Deus e muito preciosa aos olhos de toda a sociedade da época, pois era uma moça que se guardava para o casamento, estava noiva, tudo certinho. Quando o anjo aparece e diz a ela que ela vai ser mãe, causa espanto pela situação, porque, irmão, ninguém conhece melhor a gente, primeiro Deus e depois nós. Então, nós nos conhecemos.
Se alguém falar alguma coisa errada de ti, tu sabe a verdade, né? Então Maria, ela se conhecia. Ela nunca tinha tido contato de jeito nenhum com ninguém, nem com José. Falou, mas como é que vai acontecer isso, visto que eu sou virgem, nunca tive relacionamento, estou desposada e tal. Foi aí que o anjo disse, Deus te cobrirá com a virtude dele, de maneira que o que vai ser gerado em ti será santo. E ela, irmãos, ela era uma jovem que ela tinha expectativa de casar, de edificar família. Ela era uma mulher apaixonada, com certeza, pelo noivo. Estava esperando o dia do casamento. Quando ela diz sim para Deus, ela sabe que ela pode estar provocando o quê? Um final no relacionamento dela. Porque ela não foi perguntar para José o que ele achava. Ela não disse para o anjo, olha, vou pedir uma semana para pensar. Ela não disse assim para o anjo, olha, tu, desculpa, mas eu não vou responder assim de bate pronto, porque eu sou noiva e eu não sei o que o meu noivo vai pensar. Vai que ele não goste da ideia, não queira aceitar essa situação que eu vou ser submetido a Deus e ele me deixa. Mas ela não foi consultar o noivo, ela não foi consultar a família, ela não pediu um tempo para pensar, porque, irmão, às vezes a gente faz e toma tanta decisão precipitada, e às vezes quando é algo relacionado a Deus, a gente quer dar um tempo. Chama para uma oportunidade, chama para cantar, chama para participar, fazer a obra, deixa eu pensar, deixa eu orar. Irmão, vai orar para fazer negócio, vai orar para qualquer outro problema. Agora, se Deus está te chamando, se Deus está tocando, te levantando para alguma coisa, vai fazer o que Deus está pedindo e mandando você fazer. Irmão, tem coisas que não tem necessidade de orar. Pelo amor de Deus. Se você abrir a Bíblia agora em Josué 7:10, Deus está falando para Josué assim, por que tu está orando? Josué 7:10, Josué estava lá, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que aconteceu? O que é isso, meu Deus? Deus disse, por que você está orando? A hora não era para orar, a hora de Josué ali era para agir. Havia um homem em Israel que havia pecado. Havia um homem em Israel que estava prejudicando o exército de Israel. Então, quando você vai resolver uma situação que é lógica, não tem que orar. Amém? Vou orar para ver se Deus quer que eu trabalhe. Poxa, não está na Bíblia que é do suor do nosso rosto que nós comemos o pão? Orar para ver se é para trabalhar? Orar para ver se é para casar? A Bíblia não diz que é melhor casar do que ficar ardendo em desejo? A pessoa não casa, mas vive no mundo da lua, pensando um monte de bobagem, às vezes se alimentando com pornografia, fazendo coisas que não é para fazer. Então, tem coisas, irmãos, que não tem que orar. Você tem que ver se é a pessoa certa, isso é óbvio. Agora, orar em relação a casamento, orar em relação a trabalho, orar em relação a corrigir um erro que a gente está cometendo. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu corrija esse erro. Irmão, erro não é para existir na nossa vida. Se está existindo algum erro, não necessita de oração. Necessita o quê? De abandonar o erro. Agora, nós não vamos morrer ajoelhado pedindo uma coisa que a gente já sabe. Amém, meus irmãos? Então a gente ora por algo que a gente desconhece, por algo que a gente esteja inseguro, tudo bem. Agora, o que está revelado na palavra, não tem mais o que orar. E o Josué gastando tempo, gastando saliva, né? E Deus chegou, como diz, na chincha, falou, por que você está orando, rapaz? Você tem que tirar o mal de Israel. Tem que tirar o que está de errado, consertar para mim abençoar. Então era tempo não de orar, mas era tempo de conserto. Então muita gente pedindo oração, mas não quer mudar de vida, irmão. Mas não adianta nós orar por pessoas que não querem mudar de vida. Pastor, ore pelo meu problema. Tá, qual é o teu problema? Meu problema é as drogas. Larga a droga. Quem é que leva a droga na boca do homem? Não é o próprio homem? O meu problema é a cerveja. Mas quem é que enche o copo e bebe? Não é você?
Então as pessoas querem que a gente ore pelo óbvio. Se o teu problema é bebida, não beba. Se o teu problema é droga, não use. Se o teu problema é prostituição, não se prostitua. Não adianta orar, pastor, ora para me libertar, porque eu faço muita coisa errada, me prostituo. Pare de se prostituir, você que tem que tomar a decisão. Então, tem pessoas que a vida toda, eu conheço pessoas, irmão, que a vida toda é o mesmo problema, é a mesma situação, é a mesma oração, é o mesmo choro, é a mesma reclamação. A gente tem que decidir, meus irmãos. Sabe? Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Aqui, Maria, ela não pediu tempo, ela disse, olha, lembra o que ela falou, irmão? Não está aqui, está no outro capítulo. Lembra o que ela falou? Cumpra-se em mim a vontade de quem? Do Senhor. Estou aqui, ó. Corpo, alma e espírito. Que a vontade de Deus... vou fazer uma campanha de 21 dias. Rapaz, 21 dias já é para o bebê já está quase sendo formado. Tem que ficar 21 dias orando, não. Ela disse, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E cumpriu, porque o Espírito Santo desceu e de forma milagrosa, não foi um coito carnal, foi um milagre. Jesus foi passando a ser gerado no ventre de Maria. Porém, quando José soube daquilo, o José, não é que ele não aceitou, o José teve dúvidas. Porque, irmão, se você tem uma namorada que tu gosta, e ela aparece grávida, dizendo que não foi de homem, que foi do Espírito Santo, todos os homens aqui abandonariam ela. Raras exceções, talvez. A maioria de nós abandonaria a namorada. Por quê? A primeira coisa, me traiu. Eu trabalhando, eu comprando terreno, eu construindo casa, eu comprando os móveis, eu preparando a festa, eu fazendo tudo aquilo que é necessário para dar o melhor para ela. Ela me aparece grávida, dizendo esse papo aí que é do Espírito Santo, eu não acredito. E o José, ele teve dúvidas. Só que há um detalhe, não sei se os irmãos prestaram atenção, José era justo. Amém, meus irmãos? José era o quê? Justo. Não era fofoqueiro. Bom, fofoca na mulher já é feio, no homem é pior ainda. Então, mulher fofoqueira é um terror. Agora, homem fofoqueiro, pior ainda. Né? Então, hoje as pessoas falam muita coisa que não é. Então, o José era justo. Ele pensou com ele, essa mulher me traiu, mas é o seguinte, eu não vou difamar ela. Eu vou me afastar, vou tocar a minha vida, vou deixá-la, vou esquecer e vou tocar a minha vida. Diz aqui claramente, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar. O que é infamar, irmão? Pega o dicionário e procure infamar. Significa manchar a imagem ou reputação ou a honra de alguém. Coisa que a gente faz com a maior facilidade hoje. Aliás, a internet, irmãos, é uma aliada do difamador. A internet, irmãos, você sabia que tem mais coisa ruim na internet do que coisa boa? Você sabia que tem mais crente escandalizando na internet do que glorificando a Deus, irmãos? Então veja, a questão de infamar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em Tito, quer ver? Ó? Acho que é Tito 3:2, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é Tito 3:2. Todos digam amém, Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Ó, Tito, carta de Tito, capítulo 3, versículo 2. Presta atenção, ó. Que a ninguém infamem. Deus diz, não mancha a honra de quem? De ninguém. O que é ninguém? O que significa ninguém? Nenhuma pessoa. Presta atenção. E a gente, irmão, tem pessoas que a gente diz, esse aqui merece ser difamado. Esse aqui merece que eu conte para todo mundo, que eu fale dele para todo mundo, que eu
grite o nome dele na internet, que eu grite o nome dele na rua, que eu ligue para a família, para os parentes, para os amigos, eu vou envergonhar, vou passar com um trator por cima, ele vai ver o que é bom, vou destruir a moral dele, que ele não vai conseguir olhar na cara de ninguém mais. Mas olha o que Deus está dizendo aqui, ó: a ninguém infamem. Vocês vão cair descosta agora, mas até um político a gente não deve difamar. Eu já fiz isso. Já fiz. Mas nem um político. Irmão, quem lembra dos dias de Jesus? Quem eram os políticos? Herodes Agripa, Herodes Grande, César, Nero. Lembra? Pilatos. Quem lembra da igreja primitiva? Quem eram as autoridades? Os Césares. Eram os Herodes, que era uma família que, né, era um título, Herodes, então tinha Herodes Grande, Herodes Filipe, Herodes Agripa. Essa família, ela ia herdando a posição. Agora, me ache na Bíblia um versículo que Jesus difamou uma autoridade. Me ache na Bíblia um versículo que Paulo difamou alguma autoridade. Você sabe que Paulo foi preso, Pedro foi preso, João foi preso. Mas sabe o que Paulo falava em relação às autoridades? O que ele mandava fazer pelas autoridades? Orar. Ah, pastor, mas o cara é ladrão. Judas também era. O pouco que Jesus ganhava, Judas roubava. Só que Jesus nunca foi no grupo do WhatsApp e disse: ó, irmão, tem um ladrão aqui na igreja. Os irmãos, ora para Deus fuzilar esse cara. Judas nunca foi difamado por Jesus. E a Bíblia diz em João 12, acho que versículo 4 ou 6, que tudo aquilo que Jesus ganhava, Judas carregava na sacola, e de tudo aquilo que ali era colocado, o que é que o Judas fazia? Roubava. E olha, irmão, Jesus ficou 3 anos e meio com esse tesoureiro. O cara estava dando um rombo na obra. Irmão, ele estava comprando coisas boas, estava crescendo materialmente, a obra continuava a mesma. E o Judas, o irmão Judas comprou uma fazenda, o irmão Judas comprou um sítio, o irmão Judas comprou umas cabeças de gado, o irmão Judas comprou um carro novo, o irmão Judas comprou um cavalo de raça. Tudo com o santo dinheirinho que era colocado ali. 3 anos e meio ele ficou roubando, irmão. E não teve uma pregação que Jesus disse assim, meio que indiretamente: irmão, tem um ladrão aqui no apostolado. Nós vamos colocar uma câmera aqui para pegar. Jesus era a câmera. Jesus era a testemunha viva de que Judas era ladrão. Mesmo Jesus sabendo que Judas não tinha caráter, ele não removeu Judas do grupo. Mesmo sabendo que Judas era ladrão, ele não retirou Judas da posição. Judas começou roubando e terminou a vida roubando, e Jesus nunca mencionou, nem acusou, nunca mencionou nada, porque é a misericórdia de Deus esperando que lá na frente a pessoa coloque a mão na consciência e diga: poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou errado. Vou me arrumar, vou consertar a minha vida. Então é isso que Deus faz. Irmão, quando a gente sabe de um errozinho de um irmão, coisa que dá para consertar, a gente já começa a falar no grupo do WhatsApp, começa a mandar indireta. Irmão, só Deus para ter misericórdia. Tu imagine se o José, irmão, fosse desse tipo leviano, que desconfia, já fala. Irmão, eu tenho um irmão da igreja, que ele era dirigente uma vez em uma igreja, e acabou o culto, na porta da igreja, a mulher do dirigente falou para o dirigente assim, ó: tu não vai pegar o dinheiro para nós comprar a linguiça? E um obreiro ouviu isso. E sabe o que o obreiro começou a falar na igreja? Fulano está roubando. Está roubando porque eu escutei a mulher dele falar na porta da igreja: tu não vai pegar o dinheiro para nós comprar linguiça? E aí espalhou na igreja que o irmão era ladrão, porque ele ouviu a irmã dizer para o marido pegar o dinheiro para comprar linguiça. Mas pegar o dinheiro onde? Pegar o dinheiro com quem? Será que não era um dinheiro emprestado com algum irmão? Não era alguma dívida que alguém tinha para pagar, e ele ia pegar aquela dívida e ia comprar linguiça? Mas ouviu dizer que tinha que pegar o dinheiro para comprar linguiça, já fez, né, a fofoca dizendo que
o irmão estava roubando da igreja para comprar linguiça. E aí veio para mim. Falei, larga irmão de ser besta, rapaz. Que roubando para comprar linguiça? Deve ser emprestado alguma coisa desse tipo. Então, irmãos, tem pessoas... Bom, tem um salmo, irmão, que fala que a língua do ímpio, eu acho que é o Salmo 50, 19. Olha só aqui, ó, eu acho que é o Salmo 50, 19. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, todos digam graças a Deus. Salmo 50, verso 19. Ó, isso, ó. Salmo 50, 19, ó. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Quer dizer, a língua do ímpio compõe, ou seja, ele escutou dizer que ia pegar o dinheiro para comprar linguiça, dele compôs. Ah, o dinheiro é da igreja. A gente está dando oferta, está dando dízimo, e ele está roubando. Está roubando para comprar linguiça, está roubando para comprar coisa para ele. Quer dizer, a língua desse irmão compôs essa fala contra o irmão, que com certeza era inocente. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão, porque a Bíblia diz que uma fonte de água, ela não pode produzir dois tipos de água. Lembra que Tiago diz que uma fonte não produz água doce e água amarga? E aí Tiago diz, de igual maneira a língua, ela não pode, glorificar a Deus e amaldiçoar o próximo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Ó, lembrando aqui Tito 3:2, a ninguém infameis. A ninguém infameis. Ninguém é ninguém. Ah, não interessa se não é da igreja, não interessa se é isso, se é aquilo. A ninguém devemos infamar. Essa é a vontade de Deus, irmão. Manchar a honra das pessoas, humilhar as pessoas, fazer com que as pessoas sejam discriminadas, perseguidas. Tem um versículo em Levítico, capítulo 19, ou Levítico 16, 19, que diz que quando uma pessoa faz fofoca, ele está colocando em risco a vida do próximo. Irmão, uma fofoca pode levar alguém a ser morto. Ah, eu acho que fulano pegou aquele dinheiro, eu acho que fulano está saindo com a mulher do ciclano. Irmão, daqui a pouco tem alguém matando alguém por causa da fofoca. E Deus disse, entre o meu povo não haverá fofoqueiro que colocará a vida do próximo em risco. Então cuida com o que fala, irmão. Hoje a gente sabe, irmão, que quem mais fala por nós são os nossos dedos. Os dedos estão calejados de tanto digitar, às vezes, ofensas, mentiras, calúnias. Então o José, irmão, ele não difamou Maria, ele preferiu se afastar de que forma? Secreta. E aí alguém notou que o José não estava indo na casa de Maria. E aí, José? Não tem aqueles que... Tem pessoas que gostam de saber da vida da gente porque ama a gente. Tem pessoas que gostam de saber porque gostam de fofoca. Será que deu B.O.? Será que a Maria arrumou outro? O que está acontecendo? E aí, José, tu não está indo mais lá na casa da Maria? O que aconteceu? Não, está tudo bem. Estou no corre, estou ocupado. Está tudo bem. Ele separou secretamente. Por quê? Porque se José acusa Maria, Maria poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Irmão, segundo a lei, uma jovem judia que ela não se preservava no noivado, isso aqui já era considerado adultério. Então, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Tu já pensou, irmão, José difamar Maria, e daqui a pouco Maria levada diante do sinédrio, daqui a pouco o sinédrio julgando Maria, fazendo Maria passar a vergonha, humilhar Maria e condená-la à morte, irmãos. Então José, embora pensando que Maria enganou ele ainda preferia que ela ficasse viva e que ela não fosse difamada, que quem conhecesse Maria não ficasse falando mal dela, que as amigas não se afastassem dela, que a família não desprezasse ela. José, embora se achando injustiçado, ele quis poupar a vida de Maria. Isso é muito lindo, meus irmãos. Quem consegue entender que isso é muito lindo? Deus escolheu a pessoa certa para estar com Maria, que era José. Senão tinha dado tudo errado, irmão. Deus conhecia José.
E aí o José estava dormindo, o que aconteceu com José? Teve uma revelação em sonho. Aleluia. Apareceu no sonho de José quem? O anjo do Senhor. E o anjo disse para José: José, não temas receber Maria por tua mulher. Não precisa ter medo. O que está nela não é de homem algum, José. Era o que José pensava, ela me trocou por alguém. Vem o anjo do Senhor e diz: o que está nela não é de homem nenhum, mas é do Espírito Santo de Deus. O que vai nascer dela vai ser santo. O que vai nascer dela vai ser um menino. O nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José, ali está o cumprimento da profecia de Isaías. Isaías profetizou que uma virgem daria luz a um filho, e o nome desse filho seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É Deus se fazendo ou assumindo a forma de homem para estar entre nós, meus irmãos. Ou levante a mão, glorifica o nome do Senhor. Irmão, não estraga a tua bênção com a tua língua. Irmão, não estraga o propósito de Deus com a tua vida, com a tua língua, com as tuas palavras. Irmão, não estraga as coisas mais belas que Deus quer fazer com as tuas palavras. Segura a onda, vai orar, meu irmão. Pede para Deus tirar esse negócio do teu coração de falar demais e falar às vezes até o que não é. Busque a Deus. É muito ruim quando as pessoas são assim, meus irmãos, né? É igual àquela situação, que eu não quero ser repetitivo, mas alguns irmãos não sabem. 3 crentes foram orar, 3 irmãos, buscar a Deus. Chegou no monte, um disse: que tal se a gente contasse a fraqueza da gente para um orar pelo outro? Porque muitos acreditam que se conta a fraqueza, a oração tem mais força. Besteira. A oração tem o mesmo valor sem você contar detalhe da tua vida. Se você, irmão, ora por mim, é a mesma coisa. Mas tem gente que acredita que se contar detalhes melhora, traz mais força a oração. Besteira, mas quem acredita, enfim. O que vocês acham se cada um contar fraqueza, daí oramos um pelos outros, e Deus vai abençoar, a gente vai ficar melhor. Ok. Começa com o irmão. A minha fraqueza, eu sou muito carnal, disse o primeiro irmão. Tem aquelas irmãs jovens, bonitas na igreja, eu fico cobiçando, é uma luta, uma tentação, que eu sou muito carnal. Aí o outro: e você? A minha fraqueza também, eu sou carnal, só que comigo é diferente, eu tenho tendência homossexual. Então às vezes eu olho aqueles rapazes na igreja, eu tenho tendência homossexual, e eu fico tentado pelos rapazes. Aí beleza, aí perguntaram para ele: e tu, qual é a tua fraqueza? Ele disse: olha, irmãos, a minha fraqueza é a fofoca. Para falar a verdade para os irmãos, eu estou doido para descer um monte para contar para os irmãos o que vocês falaram. Então, às vezes, tu rasga o coração com a pessoa errada. Quem nunca vai te difamar, quem nunca vai espalhar a tua fraqueza, é Deus. Amém? Se você se confessar com Deus, se você buscar a Deus, Deus te perdoa, Deus te fortalece, Deus te renova. Mas muitas das vezes aquelas pessoas que você pensa, né, que ia te ajudar, sem contar aqueles, né, irmão, que usa até a oração como fofoca. Senhor, tem misericórdia da irmã Bastiana, ela está querendo separar do marido. Aí toda a igreja sabe que a irmã Bastiana quer separar do marido. Senhor, tem misericórdia do Joãozinho, Senhor, ele voltou para as drogas. Isso é coisa de orar no microfone? Isso você tem que orar quando você dobrar o joelho, você e Deus. Tem coisas que a igreja no todo não precisa ficar sabendo do problema da pessoa. Acontece às vezes, aqui não acontece, mas em muitos lugares, chega numa hora de fazer uma oração: ó, vamos orar pelo fulano porque a coisa está feia. Parece que ele está com uma amante, nem sabe a verdade. Parece que ele está com um amante, vamos orar e papapi. Aí todo mundo aí sai da oração: olha, fulano tem amante.
Às vezes, com pretexto de orar, nós fazemos a caveira dos irmãos. Então, irmão, quando você sabe do problema de alguém, e que não é para todo mundo saber, ora você e Deus. Não ora para todo mundo ficar escutando o problema que a pessoa está passando, né? Então, é muito importante. E o José, ele foi um homem justo, ele foi um homem íntegro. O José, ele não difamou. Imagine se o José falasse mal da Maria. Aquilo não presta, não vale nada, é igual a prima dela. Tem uma prima dela que é assim, também já traiu o marido. Ainda bem que eu não entrei nessa família, essa família não presta. Imagine se ele falasse essas coisas que é comum uma pessoa falar quando sente-se traído. E aí vem Deus e diz, volta lá e fica ela como tua mulher. Imagine, irmão, depois de falar tanta besteira, ter que voltar para a mulher que ele difamou, né? Mas ainda bem que ele, quietinho, orando, servindo a Deus, se achou injustiçado, mas como era justo, não falou nada, ficou quietinho. E aí quando Deus disse, pode pegar ela como esposa, que ela não traiu, o que está nela não é de homem nenhum, é do Espírito Santo, pode receber. Ele não teve que explicar nada para ninguém, meus irmãos. Imagine o José no grupo de zap da família dizendo, olha gente, aquele negócio que eu falei da Maria era um equívoco, não é nada, é do Espírito Santo, vocês me desculpem aí que eu falei demais. Irmão, ele não teve que justificar nada para ninguém, por quê? Ele não falou para ninguém. Ele ficou quietinho. E sabe, irmão, tem um versículo na Bíblia, Tiago 1, versículo 20, que eu gosto muito, lá diz assim, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Gente irada, irmão, que briga, gente irada que difama, gente irada que fala, dá tiro para tudo quanto é lado da vida do outro, Deus não opera na tua vida. A ira do homem não opera a justiça de Deus, mas quem é uma pessoa controlada, quem é uma pessoa mansa, quem é uma pessoa que sabe, segurar as palavras, é esse que Deus vai trabalhar e abençoar ainda mais a vida dessa pessoa. Amém, meus irmãos? Então, a ninguém infameis, a ninguém é ninguém mesmo. Tá certo, meus irmãos? Olha o que diz Provérbios 6, versículo 16 a seguir. Provérbios 6, versículo 16 a seguir. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então veja, 6 coisas que aborrece, mas a 7ª que ele vai falar, essa Deus abomina. Vamos ver quais as coisas que Deus detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Estas 6 aborrece Deus. Até matar alguém, Deus fica aborrecido. Deu 2, 3, 10 tiros. Aborreceu Deus. Agora, veja a 7ª que Deus abomina. Quem compreende que aborrecer é menos do que abominar? Né? A pessoa cometeu esses 6 pecados, Deus, mas não podia ter feito isso. Eu salvei ele, eu tenho um projeto na vida, ele não podia ter feito isso. Deus fica aborrecido. Agora, a 7ª Deus abomina. Deus coloca a mão na cabeça e diz, eu não aceito isso, eu não permito. Qual é a 7ª coisa? O que semeia contenda entre irmãos, ou quem faz fofoca entre os irmãos. Veja que a fofoca é pior do que um crime, pior do que o orgulho, pior do que falar mentiras. Quando esse 7º pecado é praticado, Deus abomina. Irmão, olha, a gente tem que cuidar. Olha, a língua ninguém vê, está escondida dentro da boca. Paulo diz que a língua é um pequeno membro. Mas Paulo compara a língua com um palito de fósforo, quem lembra? Você pega um palito de fósforo, é uma coisa insignificante. Mas você consegue colocar fogo numa floresta. Paulo diz, irmãos, que... Vamos dar uma olhadinha aqui em Tiago, capítulo 3, já vamos encerrar. Veja o que Paulo fala aqui. Capítulo 3 de Tiago. Todos digam amém? Veja o que diz aqui,
Vamos ler o versículo 4. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Quem já viu o leme de um navio? Uma coisinha desse tamanho, irmão. O cara pega um navio com 400 toneladas, 500 toneladas, com 800 mil quilos dentro, pega aquele navio pesadíssimo e ele vira o leme com um dedo, leva para onde quer. Certo? Assim é a nossa língua, pequenininha, mas danada. Amém? Diz aqui o versículo, agora versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. A língua se gloria. Mas eu sou tal, eu posso, eu consigo, eu. Cuidado com a vanglória, Deus não gosta. Diz mais o versículo 5. Quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só. Lembra da história do rei? O rei chegou para o servo e disse: servo, prepara o prato mais doce que existe para mim comer. Aí no dia do prato ser apresentado era uma língua. Quem gosta de língua, diga amém. Tem gente que não come língua porque é de dentro da boca do boi, mas come ovo. Você acha que o ovo vem da onde? Não come a língua, come ovo. Mas, enfim, não estou aqui para discutir gostos. Mas, veja, chegou no dia marcado, o prato mais doce era a língua. Estava aquela língua toda, cozida, bonita, enfeitada, um prato lindo. Aí o rei disse: mas, servo, o prato mais doce do mundo é a língua? Sim, majestade. Com a língua você diz palavras maravilhosas, palavras de amor, palavras inefáveis. Com a língua você louva a Deus, com a língua você bendiz, você fala coisas maravilhosas para as pessoas. A língua é o prato mais doce. O rei comeu e disse: olha, o próximo prato que eu quero de você agora é o prato mais amargo. No dia de apresentar o prato, estava lá o quê? Uma língua. Ele disse: não estou entendendo. Você disse que a língua era doce, agora você disse que a língua é amarga. É, majestade. A língua, ela pode ser doce, mas ela pode ser a coisa mais amarga. Com a língua você pode fazer fofoca, calúnia, você pode prejudicar, levantar, destruir a vida de alguém. A língua, se usada de forma errada, trará grandes amarguras às pessoas. Então a nossa língua é assim. Você decide se a tua língua vai ser bênção ou se a tua língua vai ser uma coisa ruim. O que você quer? É impossível duas águas na mesma fonte. Impossível. Amém, meus irmãos? Olha o que diz aqui, Tiago 3,10. Aliás, eu vou ler aqui com os irmãos. Tiago 3,9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água doce e salgada. É impossível você estar aqui domingo à noite, dando glória a Deus, dando aleluia, orando, adorando a Deus, e daqui a pouco você sai daqui, você começa a falar mal, começa a criticar, começa a xingar. Impossível, meus irmãos. Uma fonte, ou ela dá água doce ou água amargosa. Quem quer que a sua boca seja uma fonte de águas doces? Quem quer, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos vencer essa batalha, meus irmãos. Quem quer vencer, diga glória a Deus. Então fiquemos de pé na presença do Senhor. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais.